E hoje é noite de Copa, pessoal. São Paulo e Flamengo se enfrentam no estádio do Morumbi pela primeira partida das semifinais do campeonato da Copa do Brasil. E durante esse pré-jogo, eu fiz alguns materiais. Primeiro eu fiz, no dia de ontem, o vídeo a respeito de como o São Paulo pode atacar o Flamengo, o que o São Paulo pode fazer que vai agredir o Flamengo. Depois fiz uma live à noite com a Iane, o Douglas Fortunato e o Cristiano do canal Mundo na Bola, o Douglas Fortunato do MRN TV. E também, agora eu estou chegando para vocês com uma análise mais geral e tentando apontar o que o Flamengo pode fazer como estratégia para vencer o tricolor no Morumbi, em seus domínios, né? E você tem interesse em seguir assistindo esse vídeo? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, hein? Você esqueceu de se inscrever, né? Deixou para depois. Eu sei que você vai esquecer de novo depois. Então, se inscreve aí, cara. Dá um pause aí, se inscreve aí e vem comigo aí fazer parte dessa minha pequena comunidade. Aliás, quem quiser e puder, contribuir com o canal e tiver interesse em um serviço prestado, a gente tem 3 níveis de membros aqui do canal. E todos eles têm os mesmos benefícios, que é participar do canal de Telegram, onde eu faço a transmissão dos jogos em áudio, né? Então eu faço os comentários das partidas enquanto os jogos acontecem. Se você tem interesse, clica aí na descrição do vídeo, se torna membro do canal. Eu criei outros 2 níveis de membro, todos têm os mesmos benefícios, apenas o valor que muda conforme a sua vontade e possibilidade de contribuir com o meu trabalho independente, né? Essas ajudas são muito importantes para a gente seguir e fomentar o próprio trabalho, tá bom? Então vamos falar, como que o Flamengo pode fazer para vencer o São Paulo? Bom, pessoal, o São Paulo ele tem um detalhe na sua defesa, um detalhe defensivo muito importante que eu já destaquei anteriormente, que é o fato de, quando atua com 3 zagueiros, que deve ser a formação dessa partida de hoje, e joga com os 2 laterais abertos, o São Paulo faz como o centro da frente da área fica somente com um volante, o Rogério instrui o seu zagueiro central a saltar a pressão e fazer uma perseguição a quem estiver naquela zona. Então, mesmo quando o Miranda joga, não vai ser o caso dessa noite, que o Miranda está suspenso, ele avança e segue fazendo perseguição, deixando a linha de 4 formada e na frente da área, para proteger a frente da área, ele mantém 2 homens. Então, ele tenta fazer, aqui já saltaram a pressão, porque não tem jogadores para serem marcados, mas o Rogério faz muita questão desse salto, dessa marcação mais próxima do zagueiro com um homem de referência. E o Flamengo tem um homem de referência muito claro. Aqui vejam como o Miranda salta aqui da linha, deixa o Léo em um outro nível aqui, avança e salta para marcar o centroavante aqui, o Clebão do Ceará. Quando ele salta para marcar, o que acontece? Ele abre as diagonais de ruptura, e o Flamengo pode aproveitar muito bem isso aí. Então, o time possível de cada um, o São Paulo com o Jandrei, provavelmente Rafinha como um terceiro zagueiro, um lateral base, Diego e Léo, o São Paulo está com um problema terrível com os zagueiros, só tem praticamente de dar função o Diego e o Luizão disponíveis para esse jogo. O Luizão tem falhado bastante quando joga, não creio que o Rogério vai expor ele nesse jogo. Igor, Vinícius e Reinaldo nas laterais, isso aí é um grande perigo para o Flamengo, a gente vai falar bastante sobre isso, já falamos também. Pablo Maia como primeiro volante, e eu creio numa dupla de médios ali, de Patrick, que é um cara muito forte, capaz de associação pelo lado esquerdo, e Igor Gomes com o Luciano e o Caleri na frente. A escalação do Flamengo, aspas de 1 a 11, é aquela que a gente já conhece, as prévias estão dando o João Gomes e não o Vidal. O João Gomes vem de uma partida soberba contra o Palmeiras, um baita de um jogo do jovem volante rubro-negro, que fez uma excelente partida e que realmente é difícil tirar do time no momento. Bom, o que deve ser os encaixes? O São Paulo deve fazer 4 encaixes individuais. Eu imagino que faça 4 encaixes individuais por setor.
O Reinaldo e o Igor Vinícius devem fazer encaixes individuais nos laterais do Flamengo, né? O campo todo, tanto quando tiver que marcar em cima, vai subir, como quando tiver que defender, vai marcar individualmente esses caras. O Patrick deve encaixar no Everton Ribeiro para evitar que ele fique sem encaixe. É muito possível que o Everton fique sem encaixe nessa formação. Ele é o jogador que tem sido o homem livre do Flamengo, ele tem sido um homem livre numa função bem avançada em campo, então é muito necessário da parte do São Paulo. E o Rogério é um técnico inteligente, que ele seja bem marcado, então não acredito que ele não vá pensar nisso. Imagino o Patrick fazendo uma marcação até individual nele. E o Pedro deve sofrer uma marcação individual. Quando ele cair na zona do Rafinha, ele deve sofrer uma perseguição por parte do Rafinha. E quando ele estiver pelo comando da área, ele deve receber uma perseguição da parte do Diego. Né? E aí o que eu imagino? O Pedro saindo da área, né, para induzir essa perseguição, e o Gabigol entrando em ruptura, né, no facão, que é o que ele mais sabe fazer e é competente fazendo. Então, acho que o caminho da vitória do Flamengo pode passar por aí. O que o São Paulo tem como característica marcante? Né? O Reinaldo e o Igor Vinícius são ótimos jogadores laterais, alas. Né? O Igor Vinícius está numa excepcional fase, talvez a melhor da carreira. O Reinaldo é um dos melhores cruzadores do Campeonato Brasileiro, entre os laterais que tem acima de 30 cruzamentos, ele é o quarto. O Caleri é o segundo jogador, mesmo sendo poupado em vários jogos, é o segundo jogador que mais disputas aéreas tem e é o segundo com melhor aproveitamento. Ele perde apenas para o Diego Churin, que nem titular é do Atlético Goianiense, né? Então ele tem uma amostragem muito menor do que a do Caleri. O Caleri, ele é realmente dominante, ele tem cerca de 45% de aproveitamento nos duelos aéreos. E o São Paulo, vocês podem ver, é um time que joga bastante pelos lados do campo. Aqui é um jogo que o Reinaldo jogou, esse aqui é um jogo que o Reinaldo não jogou, mas jogou o Igor Gomes pelo outro lado. Dá para ver como esses dois caras empurram bastante. O São Paulo deve partir para um jogo mais físico, um jogo de imposição. E ele gera, né, costuma gerar esses triângulos pelo lado do campo. Então hoje, na verdade, é muito possível de ver o Léo avançando mesmo como zagueiro central, o Patrick fazendo esse papel aqui, né, mais centralizado, e o Reinaldo atacando a linha de fundo. Detalhe, o São Paulo pode usar nesse lado esquerdo o seu lado mais forte, mais incisivo com o Reinaldo, e é o lado que o Flamengo mais ataca, o lado direito, que é o lado que tem o Rodinei, que não é nenhum primor defendendo. Então isso é preocupante e o Flamengo precisa ficar de olho. Né? Aqui é um outro exemplo, são vários exemplos de superioridade numérica que o São Paulo impõe nos lados do campo, né? E até conseguiu criar, mesmo no jogo com o time misto, conseguiu criar algumas chances de gol para o seu centroavante Caleri, baseado nessas ultrapassagens, superioridade numérica pelo lado do campo. Então o São Paulo deve utilizar bastante isso, vai jogar com dois atacantes definidores. O Luciano, lógico, faz um cara mais meia, mas isso ele é um cara também com muita presença de área, muita entrada na área. E aí, o fato do São Paulo jogar muito pelos lados é uma preocupação para o Flamengo, porque o Flamengo, quando é batida essa primeira linha, né, que tenta marcar a linha de passe, ele fica com o meio de campo muito curto, né, e acaba sendo vulnerável para as inversões e concedendo muito espaço pelo lado do campo. Né? E aqui nessa mesma jogada, você pode ver que o Flamengo expôs os seus corredores laterais, os dois corredores laterais alternadamente. E isso pode gerar, em um time veloz como o São Paulo, um time de muita força no avanço, isso pode gerar bastante dificuldade, né? Um time bastante vertical, bastante agudo. Então, para o Flamengo vencer, ele precisa se concentrar bastante, especialmente na sua linha mais alta. Eles precisam fazer um jogo no nível ali da partida que fizeram contra o Atlético Mineiro, né? Um jogo onde eles conseguem cobrir os passes, cobrir as diagonais de passe, para obrigar o time adversário a talvez sair por dentro ali, onde está a zona de guerra do Flamengo, e não conseguir deixar o adversário executar as inversões, o que pode gerar problemas, né, do Flamengo ser muito facilmente atacado, não conseguir cobrir bem os cruzamentos e ter a bola dentro da sua área o tempo inteiro para um cabeceador que ganha 45% dos seus duelos. Então,
digamos, a cada 2 cruzamentos na área, o Caleri vai ganhar 1. Né? Então você não quer tantas bolas cruzadas de uma forma descoberta para o Caleri, né? Você vai tentar bloquear esses cruzamentos. E passa muito por aí uma eventual vitória do Flamengo, além de utilizar o Pedro para induzir a marcação individualizada que ele vai receber pelo corredor central. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like e eu fui.